ressuscitou, aleluia. Sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. Meus queridos irmãos, em toda a liturgia hoje nós temos aqui exemplos de homens que amaram a Jesus e que puderam, como Pedro, dizer: sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Sejam os mártires, São Carlos e seus companheiros, que morreram por causa de Jesus. Nós sabemos que eles tiveram uma perseguição na África, e morreram derramando sangue pelo nome do Senhor. Seja o livro dos Atos dos Apóstolos, onde Paulo se vê diante dos governadores, se vê diante das autoridades e continua anunciando, mas aqui ele é acusado porque está anunciando que Jesus está vivo, Vejam, a acusação a Paulo é porque ele anunciava que Jesus está vivo. O que nós todos devemos fazer. Jesus está vivo e por isso eu devo anunciar sempre, proclamar sempre que Ele ressuscitou, que Ele nos deu a vida e que Ele está, como nós celebramos domingo passado, sentado à direita de Deus, e de lá rege a humanidade inteira. Mas vamos para o Evangelho e vamos perceber aqui Pedro, Pedro declarando o seu amor. Eu gosto muito dessa frase, dessa pergunta de Jesus, porque realmente nós vamos entendendo que Jesus ele veio para salvar a nossa história, A partir dessa pergunta que ele faz a Pedro, ele diz: Simão, filho de João, Simão tem um pai, tem uma história, Pedro tem uma história. Eu e você temos uma história. Padre Doglimar, filho de Bisneto, O meu nome do meu pai é Bisneto, Francisco Bisneto de Lucena, Então, você tem um pai, você tem uma história, e é essa história que Deus resgata. E quando ele pergunta a Pedro se o ama, se Pedro o ama, de fato Pedro precisa responder com muita coragem, com muita ousadia, porque Pedro sabe quem é Jesus. Pedro sabia quem era Jesus, e por isso ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Às vezes eu fico pensando, por que Jesus perguntou 3 vezes a Pedro? Eu fico comigo aqui com os meus pensamentos rezando. Por que Jesus perguntou 3 vezes? Por que Jesus insistiu com Pedro? Porque Jesus sabe da fraqueza humana. E com certeza, na história de Pedro, havia 3 negações, Se nós lembrarmos os relatos da paixão do Senhor, o próprio Senhor disse: antes, tu me negarás antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, E é verdade, se nós lembrarmos os relatos da paixão do Senhor, nós vamos ver Pedro descendo na sua mais profunda fraqueza, negando. Ele negou o Senhor. Mas ao mesmo tempo que ele nega, ele tem um arrependimento profundo, E isso aqui faz a diferença. O arrependimento, viver num estado de arrependimento. Nós precisamos de fato pedir a Deus essa contrição, esse arrependimento pelos nossos pecados. Pedro negou 3 vezes, mas ele se arrependeu profundamente por ter negado o Senhor. Aqui ele não nega, mas ele diz: sim, tu sabes que eu te amo. E na 3ª vez, o próprio Pedro diz: Senhor, tu sabes tudo, Porque Deus conhece todas as coisas. Deus conhece o mais profundo da nossa alma. Ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe que você está aqui na igreja celebrando a Eucaristia. Deus sabe tudo. Deus sabe as fraquezas mais profundas e inconsistentes da tua alma, da minha alma. Deus sabe aquilo que em mim é inconsistente. E Pedro, com muita, vamos dizer assim, piedade,
né, depois de 3 perguntas fortes, ele responde: sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E aí depois vem a profecia, né, da morte de Pedro, Pedro que vai morrer também crucificado. Porém, a tradição nos ensina que ele pediu para morrer crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como Jesus, né? Veja a maturidade espiritual de Pedro. Eu não sou digno de morrer como Jesus, me crucifique de cabeça para baixo, né? Isso é uma maturidade espiritual. É um homem que tem fé profunda e que vive da fé, né? Por isso que o martírio é um dom de Deus. Eita, padre, que história é essa? Dizer que martírio é dom de Deus, né? Martírio é um dom de Deus. Somente as pessoas que foram preparadas pelo próprio Deus e que sofreram o martírio, que enfrentaram, como por exemplo esses homens aqui na África, eles tinham a maturidade espiritual para morrer por causa do nome do Senhor. E eu pergunto: qual é a tua maturidade de fé? É aquele que facilmente nega o Senhor? Ou é aquele que facilmente se decide pela graça, se decide por Deus, e nada e nem ninguém pode te roubar das coisas de Deus? Você é um homem e uma mulher decidido por Deus? Ou você facilmente nega o Senhor? Aqui, meus queridos irmãos, nós precisamos novamente pedir a Jesus a têmpera dos mártires. E o que é isso? É a coragem. Chega de frouxidão, chega de desânimo. Nós precisamos pedir a Jesus a coragem dos mártires, de enfrentar tudo por amor a Jesus, de enfrentar uma depressão por amor a Jesus, de enfrentar crises de ansiedades por amor a Jesus, de enfrentar situações dolorosas que eu não conheço, que você sabe que você pode enfrentar e que enfrenta por amor a Jesus. A coragem, a têmpera dos mártires. Pedir a Jesus, nesse tempo que nós nos preparamos para Pentecostes, essa coragem que vem e que é dada pelo Espírito Santo. Portanto, meus queridos irmãos, sejamos homens e mulheres corajosos, cheios do Espírito, para vivermos ainda mais a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.